Boa noite, amada igreja, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Versículos 28 a 31. Gênesis 5, do 28 ao 31, assim nos diz a palavra de Deus. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Até aqui, a leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez. Deus bondoso, nós queremos te pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento, como o Senhor tem feito até aqui, através dos cânticos, das orações, da leitura da tua palavra. Em cada momento desse, no qual nós oferecemos ao Senhor aquilo que é digno do Senhor, a adoração e o louvor, o Senhor já tem nos abençoado. Tem nos confrontado em nossos pecados, relembrado do teu perdão, do teu amor, nos ajudado a estimulado nossa confiança em Ti em momentos de dificuldade, quando a Sua bondade é sempre visível para nós. E nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude agora também nesse momento de pregação da palavra, para que nós possamos receber com mansidão no coração a palavra, que ela encontre morada, que nossas inquietações, nossas dúvidas venham a encontrar alívio na Tua palavra e nós venhamos a ter esperança em Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, em nome dEle. Amém. Meus irmãos, esse é um texto estranho. Eu, ultimamente, tenho só escolhido texto estranho para pregar na igreja. São textos estranhos porque a gente não costuma ler eles com muita frequência e, quando lê, a gente não costuma olhar muito para alguns detalhes que temos aqui. Afinal de contas, estamos falando de uma genealogia. Quantos aqui gostam de genealogia? Não é uma coisa muito comum de se encontrar. Mas as genealogias, especialmente essa aqui de Gênesis capítulo 5, ela é muito interessante, por sinal. Eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu prego nessa genealogia durante a minha vida até aqui. Espero não ser a última. E nessa genealogia do capítulo 5, nós encontramos um problema muito comum e que está patente a todos nós aqui, que é o problema da morte. Eu não sei se você repara isso quando você lê esse texto. Eu vou ler só até certo ponto da história, tá? Não vou ler toda a genealogia, mas percebam um refrão que sempre se repete em toda a história aqui. Esse é o livro da genealogia de Adão, ou da humanidade, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome Adão, que significa homem, no dia em que foram criados. Viveu Adão 135 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 900 anos, 90 anos gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malalel. Depois que gerou a Malalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Todo mundo morre. Todo mundo nasce, todo mundo tem filho e todo mundo morre. E isso para nós pode parecer algo até esperado, né? Afinal de contas, a gente diz que a nossa única certeza nessa vida é a morte. Mas se coloque no lugar de Adão. Adão, que foi criado no mundo sem morte. Um homem que foi criado para viver eternamente com Deus. E que tinha apenas uma única advertência: não coma da árvore que eu te falei para não comer. Porque no dia que você comer, a morte vai entrar na humanidade. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5. E naquele momento que Adão come do fruto, algo que é estranho para a experiência humana, a morte, entrou. A partir daquele momento, a morte começou a fazer parte antinatural de uma vida que Deus criou para ser eterna. E a partir daquele momento, Adão, o homem que era para ser eterno, se tornou finito, se tornou mortal. E o texto nos diz que Adão viveu ao todo 930 anos e morreu. O seu filho viveu e morreu, viveu e morreu, viveu e morreu. E a gente não sabe até que geração exatamente, as contas aqui não são muito exatas, que a gente pode fazer em cima de uma genealogia, até quanta descendência Adão viu seus netos e tataranetos e bisnetos.
Mas o ponto é, ele viu muita gente morrer. Tente se colocar no lugar de Adão. Você nasceu no paraíso. Uma condição que a gente não consegue nem imaginar de tão perfeita que é. Você vê a vida na sua plenitude. E a partir daquele momento, você começa a ver as pessoas que vieram da sua descendência morrendo, morrendo, morrendo. Você vê o seu corpo estragando, deteriorando, e a morte chega. E esse ciclo vai se passando na genealogia aqui, que, para adiantar para os curiosos, não é uma genealogia exata de filho, 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 necessariamente, porque não era o propósito de genealogias da Bíblia fazer isso. Até porque se você olhar a genealogia de Mateus, lá Mateus pula intencionalmente várias pessoas para a genealogia dele fechar. Então a genealogia não significa que necessariamente um é filho do outro coladinho necessariamente. Por isso que fazer conta é complicado aqui. Mas o que a genealogia, nesse arranjo que é feito, nos mostra é que, após o Éden, após o pecado, do qual nós falamos hoje pela manhã, tudo começou a desandar. Algo não está mais correto na humanidade. Alguma coisa que funcionava bem agora não funciona mais, que é a vida humana. E essa vida humana agora ela é afetada por várias coisas horríveis nesse mundo. Vão desde coisas pequenas, como, por exemplo, doenças e problemas menores, até mesmo acidentes e violências. Eu não sei se você se lembra, mas assim que o homem sai do Éden, qual que é a próxima história? Caim e Abel. E a gente já sabe como a história terminou. A partir do Éden, o relacionamento entre homem e mulher se tornou disfuncional. A partir do Éden, o relacionamento do homem com o seu próximo, outras pessoas, se tornou disfuncional. E o relacionamento do homem com o mundo, com a natureza, também se tornou disfuncional. O texto que nós lemos durante a liturgia e pela manhã fala que a partir do momento que o pecado entrou no mundo, a própria terra se tornou um lugar hostil, que produzia cardos e abrolhos. E isso aqui, milênios depois dessa história ter acontecido, nós vemos até hoje. Até hoje, todos vocês aqui, todos nós aqui, enfrentamos os efeitos da queda. Todos nós lidamos com um mundo que não funciona como gostaríamos. Imagina esse calor que a gente está passando ultimamente. As chuvas que destroem tudo, igual foi agora em São Caetano do Sul. Olha para o mundo como ele está quebrado e disfuncional. Olha para a violência crescente em São Paulo. Olha para a guerra que está acontecendo em cada canto desse mundo. Olha para o mundo que nós vivemos. Apesar de ele ser maravilhoso, ele também é terrível. Apesar de ter coisas belas nesse mundo que tiram o nosso fôlego, ele também nos assusta. Porque esse mundo está debaixo da maldição. E a maldição, ela perpassa por todos os aspectos da criação. Tudo aquilo que Deus criou foi afetado em algum grau. Até mesmo os anjos foram afetados de certa forma e caíram do seu estado original. O mundo não funciona como deveria funcionar. E nós vivemos no meio dessa bagunça. Seja você crente ou você descrente, tendo você esperança ou não tendo desesperança. Sendo um ser humano, um hominídeo aqui nesse planeta, você sabe que a vida não é fácil. Por mais que você tenha estratégias e métodos, ela nunca vai ser fácil. Ela sempre vai escapar do seu planejamento. E aqui na história dessa genealogia, chegamos na 9ª pessoa da genealogia, um tal de Lameque. E eu não sei se você se lembra quem é esse homem. A pouca coisa que nós sabemos sobre ele é que ele era o pai de Noé. E isso é muito importante. Porque esse Lameque aqui, apesar de a gente não ter uma grande história dele na Bíblia, nós podemos rastrear, por meio da fala dele, um pouco da sua própria experiência. O texto nos diz que Lameque é um homem que viveu 182 anos. E aqui, lembre-se, esses números aqui, a gente não sabe como lidar com eles, tá? Os melhores teólogos já quebraram a cabeça várias e várias vezes, a gente não chega num exato. Será que literalmente viveu 969 anos, igual o Matusalém? Não sabemos, pode ser que sim, pode ser que eles usavam uma base de cálculo diferente da nossa, a gente não sabe. O ponto é que os números aqui têm um aspecto muito mais simbólico do que literalista. E isso fica bem claro, por exemplo, aqui na história do Lameque. Porque o Lameque viveu 182 anos, teve um filho, aí tem a história que a gente vai ler daqui a pouco. Depois disso viveu mais 595 anos e morreu tendo quantos? 777. Assim como Enoque, o avô dele, que viveu 365 anos, esses números têm um simbolismo muito forte para o judeu. No caso de Enoque, o avô de Lameque, o bisavô de Noé, ele viveu 365 anos, que é um número que era conhecido desde a antiguidade do calendário solar. Era o número de dias para a Terra dar uma volta completa pelo Sol. E o simbolismo envolvido nesse número, seja ele literal ou não, a gente não sabe exatamente, é que Enoque viveu uma vida completa. A vida dele cumpriu o seu ciclo. Ele viveu a plenitude que ele tinha que viver como ser humano. Ele cumpriu a sua missão, andando com Deus e foi arrebatado. No caso aqui de Lameque, ele viveu 777. E se você se lembra, o número 7 é um símbolo da santidade, do sagrado, daquilo que é perfeito que vem de Deus. E aí, quando ele morre com 777, a gente tem aqui a plenitude. Lameque viveu uma vida
plena, completa, na companhia de Deus. Ele era um homem temente ao Senhor. Isso fica implícito na maneira como Moisés escreveu a idade dele. São detalhes que passam na nossa leitura, mas que são interessantes para a gente entender um pouco mais quem era esse Lameque. Então a primeira coisa que a gente sabe, ele era um homem temente a Deus. Um homem que, apesar de não ter sido arrebatado como seu avô, Enoque, ele viveu uma vida temente ao Senhor, uma vida relacionada para com Deus. E aí a gente descobre algo mais sobre ele. Ele era um homem extremamente sofredor. Versículo 29 nos diz a fala dele, quando ele teve um filho. O primeiro filho dele chamado Noé. O texto nos diz: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará ou nos aliviará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Quem fala isso é porque sabe que a vida não é fácil. Quando nós olhamos para o mundo antigo, especialmente da época de Abraão e dos seus antepassados, a gente percebe que algo muito comum dessas famílias aqui era a prática da agricultura, a agropecuária também em alguns casos. O Lameque, aqui pelas entrelinhas do texto, entendemos que ele era um homem que amava a Deus, que vivia com Deus, mas ele era um homem que experimentava os efeitos amargos da queda nesse mundo constantemente. Não somente ele, mas todo o povo ao seu redor, toda a tribo dos descendentes de Sete. Por isso que ele fala: ele nos consolará das nossas fadigas, dos nossos trabalhos. Lameque era um homem sincero, um homem que vivia no seu tempo, um homem crente, se a gente puder falar assim, e que viveu em um mundo quebrado e sabia exatamente como a vida era. Ele podia falar: eu sei quem é meu Deus, mas eu também sei que esse mundo não funciona. Eu sei que esse mundo está disfuncional. E eu sei a razão disso. Essa é a terceira certeza de Lameque, que é fundamental para a gente entender o que ele quer nos dizer. Porque esse Lameque aqui, ele está nos mostrando que é o seguinte: eu sei quem é Deus, eu vivo com Ele. Eu sei que esse mundo está quebrado, mas ele também sabe por que o mundo está quebrado. E essa grande diferença faz com que o coração de Lameque se encha de esperança. Porque diferente de um outro Lameque, não sei se você lembra disso, mas tem dois Lameques aqui, um no capítulo 4 e um no capítulo 5. Por curiosidade, tem muitas curiosidades aqui nesse texto, né? Os dois Lameques são os personagens que mais falam nas genealogias, propositalmente, para você pegar a fala de um e comparar com a fala do outro. O primeiro Lameque, do capítulo 4, versículos 23 e 24, ele é um homem terrível, um homem arrogante, um homem brutal. Ele é a primeira pessoa na Bíblia que tem a poligamia como uma prática comum. Ele arranjou 2 esposas, teve 3 filhos, que foram prodígios da sua época, desenvolveram agropecuária, a música e instrumentos de bronze, homens fantásticos da sua época, mas ele era um homem bruto, selvagem, demoníaco. O texto nos mostra que esse homem disse o seguinte, versículo 23, e disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que eu passo a dizer-vos, que é uma música, tá? Eu não sei como é que era a música da época para cantar, mas escutai o que eu passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. O ponto desse Lameque aqui é que ele era um homem que ele era a lei da vida dele. Ele olhava para esse mundo e ele simplesmente pensava assim: quem manda aqui sou eu. Você me atrapalhou, você morre. Você me pisou no pé, eu te esmago. Eu acabo com a sua vida, porque eu que mando. Eu tenho 2 esposas, eu faço o que eu quero. Ele vai contra todos os princípios criacionais e ele tenta ser Deus pelas próprias regras dele. Eu caso com quem eu quero, com quantas pessoas eu quero, eu faço o que eu quiser com a ciência, a produção dos meus filhos, e eu mato quem se meter no meio do meu caminho, porque eu mando aqui. Esse é o primeiro Lameque, descendente de Caim. Agora, o outro Lameque da descendência de Sete, o outro filho de Adão e Eva, ele fala uma coisa muito diferente. Ele olha para esse mundo quebrado, inclusive pelo outro Lameque, olha para toda essa disfunção que existe no mundo e fala: agora que nasceu meu filho, esse bebê chamado Noé, eu tenho a esperança de que através dele tudo isso vai mudar. Eu tenho esperança que agora esse mundo quebrado no qual nós vivemos, onde existem outros Lameques destruindo tudo, esse mundo quebrado tem uma esperança, porque através desse descendente da mulher, Deus vai nos dar descanso para a nossa alma. E eu não sei se você ligou as peças aqui. Lá no capítulo 3, se você não lembra, abra lá, de Gênesis, só voltar uma folha. Em Gênesis 3, versículo 15, a gente tem o que a gente chama de proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho em toda a Escritura. No qual, após o homem e a mulher pecarem, comendo do fruto proibido, Deus traz consequência para os atos do homem e da mulher, e também da serpente. E dentro da maldição que Deus traz para a serpente, um simbolismo do mal e do caos naquela época, ele fala o seguinte: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa primeira fala de Deus para o diabo deu esperança para todo o povo de Deus em toda a história da redenção. Porque eles olhavam para essa palavra de Deus para a serpente e ouviam o seguinte: você foi instrumento para inserir a morte no mundo. Através de você, o caos, através do pecado do homem por consequência, o caos se instaurou na criação. Mas eu não vou ficar de braços cruzados. Eu vou resolver isso. E eu vou resolver isso através de uma longa história de filhos, de filhos, de filhos e de filhos. E por meio da linhagem da serpente, aqueles que seguem o caminho da serpente e aqueles que seguem o caminho da fé, os descendentes da mulher, eu vou fazer surgir sempre uma inimizade. Uma inimizade entre aqueles que temem ao Senhor e uma inimizade entre aqueles que não temem ao Senhor. E a gente olha para a Escritura e encontra isso do começo ao fim, a começar por Caim e Abel. Apesar de Caim nascer de Eva, do mesmo útero que saiu Abel, ele era um descendente da serpente e Abel era um descendente da mulher. Então, assim que nasce um filho, surge então a expectativa: será que esse bebê que eu seguro no meu colo, será que esse menino, tinha que ser um menino pela construção do hebraico aqui, será que esse menino é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente? Será que é esse que vai nos garantir o retorno para o Éden? Será que é esse que vai resolver o problema do nosso pecado? E perceba, isso aqui não era uma pressuposição ingênua, não. A própria Eva pensou isso de Caim. No comecinho do capítulo 4 diz o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse a mulher: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Eu adquiri um homem que só veio existir por causa do auxílio de Deus. Ela tinha expectativa de que seu filho, o primeiro filho, Caim, fosse o Redentor já. Olha a fé de Eva. A gente machuca tanto, né? Fala tão mal da Eva e do Adão. Mas Eva, logo no começo, já tinha expectativa: será que esse bebezinho vai me salvar? Será que ele vai acabar com tudo isso? E a gente percebe que justamente o contrário aconteceu. Ele piorou ainda mais. E geração vai, geração vem, a história vai se desenvolvendo, e chegamos então a Lameque, milênios depois dessa história ter acontecido. E agora Lameque, com seu bebê no colo, ele olha para Noé e pensa: esse aqui, esse vai acabar com toda a maldição. Esse aqui vai nos dar descanso, alívio. Ele vai resolver tudo isso. Olha a fé de Lameque. Ele era um homem que andava com o Senhor, ele era um homem que conhecia o problema do mundo, mas ele era um homem que não olhava para isso com desesperança, mas ele olhava com fé, por causa da promessa de Deus. Apesar de ele ter errado, de certa forma, quem seria esse descendente, igual Eva errou também, ele meio que acertou. E é sobre a história de Noé que eu queria falar com você, e o que essa palavra nos ensina sobre o Noé aqui, essa família que viveu tanto tempo atrás, mas que parece que compreendeu algumas coisas do Evangelho que a gente hoje não entende ainda tão bem. O texto nos diz, versículo 29, pôs-lhe o nome Noé. Você já deve estar cansado de saber que os nomes para os judeus tinham um peso muito grande. Os nomes tinham significados que meio que traduziam a missão de vida daquela pessoa. Você sabe o que significa Noé? Ou Noar, se a gente fosse pegar o mais literalzão? Descanso. Por que será que Lameque deu o nome de seu filho de descanso? Porque essa era a esperança dele. Ele deu um nome profético, se a gente pode dizer assim, para o seu filho, para que seu filho tivesse uma missão de vida. Este agora é aquele que vai trazer descanso para a gente. Ele vai fazer com que a nossa fadiga nessa terra amaldiçoada, como o restante do texto diz, acabe. Ele vai resolver toda essa maldição que perpassa por toda a humanidade, em todos os lugares, porque esse menino é o nosso descanso. Ele é o nosso shalom, ele é aquele que vai fazer a gente descansar naquele estado original que a gente perdeu por causa do pecado. Mas ele ainda especifica: pôs-lhe o nome Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. E aqui a gente tem um problema, um pouco estranho de pensar, porque Noé, a palavra Noé significa descanso. Só que aqui ele fala, e vai chamar Noé por quê? Então o pai dá um nome que já tem significado e atrela um segundo significado a esse nome. E você vai entender onde eu quero chegar aqui. A palavra consolará, na nossa tradução aqui, ou alívio, ou descanso, dependendo da Bíblia que você está usando, essa palavrinha se escreve muito parecido com a palavra Noé, no hebraico. É quase a mesma palavra. E essa palavrinha aqui, ela tem um campo de significados bem amplo. É até algo bem interessante. No próprio capítulo 6, quando fala sobre a tristeza de Deus para com o mundo, que se entregou completamente ao pecado, e Deus decide mandar o dilúvio, o versículo 3 diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos.
Nesse momento, quando Deus olha para essa maldade, ele se arrepende, até o jeito que a nossa tradução fala, Deus se arrepende. E aí você pergunta, mas Deus não se arrepende? Como Deus pode se arrepender? É jeito de falar. Na teologia a gente chama isso de antropomorfismo. É Deus falar numa linguagem humana para que a gente consiga entender o que ele está querendo dizer. Porque Deus não se arrepende, ele não muda de ideia do que ele fez, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Porque essa palavrinha, para se arrepender aqui, ela tem um peso muito grande de sofrimento. Não é como se Deus olhasse para a humanidade e falasse assim, ai rapaz, deu tudo errado, droga, errei, vou ter que passar borracha aqui e fazer de novo. Alguns pensam assim de Deus, mas não é isso que aconteceu. A palavra traz um pesar profundo. É como se Deus olhasse para a história da humanidade se desenvolvendo, passando de geração em geração, e a maldade acontecendo, aquilo entristecesse ele. É como se o coração de Deus chorasse. Ele olhasse para aquilo, para aquele quadro tão belo que ele pintou, agora todo rasurado, rasgado, sujo, corrompido, comido de traças, e ele fica profundamente mexido com aquilo. Esse é o peso da palavra. Não é que ele mudou de ideia, mas que ele sentiu profundamente o estado da humanidade. Deus tem uma empatia para com o mundo, até um mundo de descrentes, que a gente não consegue nem compreender tão bem. Por isso que palavras como essa são utilizadas. E essa palavra do arrepender-se de Deus aqui em Gênesis 6, ela é a mesma palavra utilizada para o ali consolará, aqui no texto do nome de Noé. E essa volta toda aqui das palavras é para que você entenda o seguinte: o nome de Noé, ele tem um significado duplo. Ele é tanto aquele que traz descanso, como aquele que traz o pesar. Ele é tanto aquele que vai trazer o descanso e a reversão da maldição, em parte, como também vai ser aquele por meio do qual Deus vai mostrar o seu pesar para a humanidade. O Lameque talvez não soubesse disso, mas através da vida de Noé, a humanidade seria dividida em dois grupos: aqueles que creem e aqueles que não creem. Através de Noé, uma oportunidade de fé foi aberta para a humanidade, um convite da graça, o qual o apóstolo Pedro, muito tempo depois na sua carta, vai falar que por meio de Noé, Jesus pregava para aqueles espíritos presos naquele estado terrível antes do dilúvio. Por meio de Noé, que cresceu depois dessa história, e viveu a sua vida e construiu a arca, Deus estava pregando. Durante todo o tempo que Noé demorou construindo a arca, ele pregava e chamava o povo ao arrependimento. Mas o que a humanidade fez? Deu de ombros, ignorou. Igual faz hoje, não mudou muita coisa. Tanto que a Bíblia fala que quando Jesus voltar, vai ser igual aos dias de Noé. O povo vai se casar, vai festejar, não vai estar nem aí para nada, não vai estar nem esperando o dilúvio que vai chegar. No caso, agora um dilúvio de fogo com a volta de Cristo. A gente não vai estar nem esperando quando isso acontecer. E Noé viveu todo aquele tempo pregando, ensinando e chamando o povo, e ninguém ouvia. Aqueles que ouvissem encontrariam descanso, o significado do seu nome. Mas aqueles que não ouvissem pela fé e se submetessem a Deus, fariam o quê? Sofreriam o pesar de Deus. O sofrimento de Deus para a comunidade, que tem que trazer consequências para o nosso pecado. Um sofrimento que traz consequências justas para o erro da humanidade. E Deus fez isso através do dilúvio naquela época. E pode fazer isso quando Ele quiser contra a humanidade, porque Ele tem o direito de julgar, não como um dilúvio, que Ele falou que não vai acontecer mais, mas com a sua ira e sua justiça, trazendo condenação para esse mundo. E Ele vai fazer isso um dia. Através da vida de Noé, nós encontramos um paradigma, uma pedra de tropeço, um lugar que você não pode ignorar. Diante da vida de Noé naquela época, a humanidade tinha uma oportunidade. Ou eu sigo pela fé e encontro descanso, ou eu sigo pelas minhas obras e minha vida e eu encontro as águas. Não águas de batismo, não águas de salvação, águas de morte. As águas do pesar de Deus, ou de forma poética, das lágrimas de um Deus que se entristeceu com o caminho que o homem tomou. Em Noé, nós temos essa esquina, onde você tem que seguir para onde você vai caminhar. Se você já conhece mais a história da Escritura, sabe onde eu vou chegar depois. Mas o ponto aqui é que você entenda. O nome de Noé, a história de Noé, lá, milênios e milênios no passado, era um sinal de que a humanidade, simbolizada ali em Lameque, precisa encontrar descanso. O Lameque, um homem que conhecia Deus, esse Lameque bom aqui no caso, ele conhecia o seu mundo quebrado pelo pecado, ele conhecia o Deus que ele servia, e ele tinha uma esperança, uma promessa muito antiga já, de que viria um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E esse reverteria a maldição sobre a terra. Que ele fala, né? Os trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Vai vir um descendente para reverter tudo aquilo. E eu espero que seja você, meu filho. E o Noé cresceu, o Noé pregou, o Noé construiu a sua arca. Através da vida de Noé, a sua família e os animais foram salvos. E depois do dilúvio, a população cresceu novamente. Através da história de Noé, nós encontramos um quase Jesus. Porque na história de Noé encontramos um filho da mulher que nasce no mundo para trazer esperança,
Através desse filho da mulher, milênios antes de Cristo, a humanidade é dividida em dois grupos, um grupo que recebe salvação e descanso, e um grupo que recebe o pesar de Deus, da justiça e da ira de Deus. E através de Noé, a humanidade entrou em um novo mundo pós-dilúvio, no qual as consequências da queda foram diminuídas de certa forma. O texto dá a entender que parece que Deus tirou um pouco a mão da maldição sobre a terra, depois do dilúvio. Porque ele promete, a partir de agora não vai faltar semente, não vai faltar colheita, não vai faltar estação. A partir de agora eu vou abençoar todos os animais, todos os homens. Parece que Deus até tira um pouco a mão da maldição. Ela ainda existe, mas ele reduziu um pouco, porque antes do dilúvio estava insustentável para a humanidade. E a partir da vida de Noé, a partir da saída da arca, a humanidade entrou em uma nova terra, onde nós estamos até hoje. Essa terra aqui cheia de problemas ainda, mas entramos em uma nova humanidade. E nessa nova terra, nessa nova humanidade que foi criada a partir do dilúvio, Noé plantou uma vinha. Não sei se você lembra da história. A gente lembra muito da arca e dos bichinhos, né? A gente conta para as crianças, coloca leão, girafa, alguns querem colocar dinossauro na arca, né? É muita criatividade. Mas a gente quer colocar um monte de bicho na arca. Mas a gente esquece o que acontece depois. Depois da arca, Noé, esse homem que veio trazer descanso para a humanidade, e o pesar de Deus sobre aqueles que não creram, ele constrói uma vinha. Justamente aquilo que não funcionava antes. Antes do dilúvio, plantar e colher era algo difícil. Alguns teólogos dizem, bons teólogos do Antigo Testamento dizem, que havia tanto derramamento de sangue antes do dilúvio, tanta violência, que a terra estava contaminada. Você plantava e não brotava. Aquele filme Noé, não sei quantos assistiram aqui, é bem esquisito, tá? Não vai pensar que aquilo ali é o que a Bíblia ensina, não. Mas a maneira como retrata o mundo quebrado, sujo, violento e triste antes do dilúvio, é muito parecido com o que a Bíblia tenta descrever nas entrelinhas aqui. Um mundo terrível, onde você tenta plantar alguma coisa e malemar cresce alguma coisa. Passou o dilúvio, Noé faz o quê? Planta uvas. E, gente, uva demora para crescer. E ele plantou, e foi crescendo, se espalhando, e deu um mundaréu de uva. Aí ele colhe as uvas, junta as uvas, talvez ele não soubesse como fazer vinho, acabou descobrindo sem querer, guardou as uvas fermentaram, se transformou num vinho, o primeiro vinho da humanidade, e Noé bebe e enche a cara. E depois disso a gente não sabe exatamente o que aconteceu, o texto é bem ambíguo, a gente sabe que teve algum pecado sexual ali. Se foi o filho com o pai, o filho com a mãe, a gente não sabe, foi uma bagunça ali absurda e escabrosa. Mas com o seu pai embriagado, o filho dele, Cã, fez algo horrível na família. E aquele pecado horrível de Cã foi justamente a partir do momento em que o efeito da maldição sobre as plantas e a criação foi revertido. Mas aquele instrumento agora de reversão se tornou instrumento de maldição. A videira, que era símbolo de vida depois do dilúvio, que era um sinal de um novo começo, foi o quê? Instrumento do primeiro grande pecado após o dilúvio. Por isso que Noé tem o seu papel na história. Olhar para a vida de Noé nos ensina várias lições, Lameque também. Só que nós temos que olhar para Jesus. Porque em Jesus nós encontramos o descendente da mulher e o Noé verdadeiro. Porque Jesus, ele é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Ele é aquele que traz descanso. Nós vamos ver isso nas próximas 2 mensagens à noite. Jesus, ele traz descanso para a humanidade que abraça pela fé a sua pessoa. Mas para aquela humanidade que o rejeita, o que haverá? O pesar de Deus. Lágrimas de fogo, que vão consumir toda a criação e destruir todo o pecado. Mas Jesus não tem a intenção de trazer condenação. Ele mesmo fala isso durante todos os evangelhos. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Vinde a mim. Quando eu for levantado na cruz, eu vou atrair pessoas de todos os lugares para mim, gregos e gentios, judeus de todo tipo. Eu quero atrair pessoas, eu quero salvar. Jesus não veio no mundo com o desejo de condenar ninguém, ele veio para o desejo de salvar as pessoas. Por isso que o convite da graça é generoso e é sincero, a gente tem que lembrar sempre disso. Jesus quer te salvar, Deus quer te salvar. Igual ele queria salvar a humanidade antes do dilúvio, ele quer salvar você hoje. E quer continuar que você continue salvo ao lado dele durante toda a eternidade. Só que ele exige de você fé. Ele quer que você ouça as palavras do pregador da justiça Noé, que ouça as palavras de Jesus Cristo, dos seus pregadores depois, inclusive eu até hoje, ouça a palavra da Escritura e pense, o que eu vou fazer com isso? Eu vou entrar numa espelunca de madeira, numa arca? Eu vou olhar para uma cruz de madeira, um instrumento sujo, ensanguentado de violência, e vou acreditar que nisso é a minha salvação? O que eu vou fazer agora? Na época de Noé, olharam para uma arca e riram. Na época de Jesus, olharam para uma cruz de madeira e zombaram. E você hoje que olha para um papel, fruto da madeira, o que você faz diante disso? Você ri? Faz graça? Pouco caso? Pensa que não vai vir um dilúvio? Pensa que Jesus não vai voltar? Pensa que seus pecados, esse mundo tão quebrado que a gente vive, é tudo que existe? É isso? Qual a sua reação diante da madeira, no nosso caso aqui bem processada?
que você vai fazer com isso? No caso, a gente tem que olhar para Jesus e lembrar que Ele quer nos dar descanso. Por isso que Ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Ele quer estar do seu lado, Ele quer te dar salvação, Ele quer te dar alívio das suas lutas. E talvez você pense: não, mas eu já acredito em Jesus, o que eu faço com isso? Aí tem uma outra parte, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é se você está em Cristo ou não está em Cristo, se você está na arca ou se não está na arca, se você está na cruz ou não está na cruz. Uma vez que você entrou na arca, uma vez que você está na cruz com Cristo, você tem que se apegar a Ele com fé. Porque somente através de Cristo, a maldição que Noé começou a trabalhar contra é finalmente resolvida. Somente quando Cristo volta, todos os efeitos da queda vão ser retirados desse mundo. A morte não vai existir mais, a morte vai ser lançada no inferno. A violência, a injustiça, o caos no planeta Terra, tudo isso vai ser revertido. Porque o rei desse mundo vai voltar, e ele vai restaurar a ordem original, e nós viveremos esse mundo para sempre. Se você já está na arca, já está em Cristo, já confia nessa palavra pregada, você tem que se apegar a isso todo dia. Eu não sei vocês, mas eu imagino a hora que a água desceu, e eles puderam abrir a porta da arca para sair. Eu acho que se eu fosse o Sem, ou o Jafé, ou o Cã ali, eu acho que eu ia ficar um pouco assim: não, melhor não abrir não, pai, espera um pouquinho mais. Vai que tem um pouco de água aí fora. Aí depois que abre, você fica até assim, sabe? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Porque esse instrumento me salvou. A gente tem que aprender a se apegar a essas coisas. No caso, nós ainda não saímos para a nova terra que ainda vai surgir. Ela ainda vai chegar. Até lá, a gente tem que ficar bem dentro da arca, bem dentro da cruz, agarrado na madeira, com fé. Se você já crê, fique na arca. Tem um mundaréu de bicho lá dentro, um monte de pecador também. Mas se apegue ali dentro. É dentro da arca que está a salvação, é dentro da cruz que está a salvação. E nós temos que nos apegar a essas verdades por meio da fé hoje na palavra de Deus e ficar nelas. Porque se a gente não fica, o que a gente faz? Despreza. Começa a procurar essa esperança, essa redenção em outras coisas. A humanidade é craque em fazer isso. A gente cria ideologia para resolver isso. Não, o problema do mundo é o capitalismo. Vamos usar o comunismo para resolver os problemas da humanidade. Resolve? Não resolve. Não, o que vai resolver é o livre mercado e a liberdade humana. Resolve. Não, é o feminismo, é o machismo, nenhum ismo tirando o cristianismo resolve. Só piora a situação. Nada que o homem pode criar, inventar como método, tentativa, ritual, resolve o nosso problema, só piora a nossa ferida. O que a gente tem que fazer é se apegar àquele único instrumento de redenção, a madeira, da arca, da cruz e do papel hoje que a gente tem. Um instrumento que nos mostra onde tem que estar a nossa esperança. E enquanto você ainda navega nas águas desse mundo cheio de perdição, você tem que lembrar, aqui, na fé, na vida de igreja, eu encontrei. Eu vou olhar para fora, eu vou ver aquelas águas. Não sei se você já imaginou isso, mas na época do dilúvio, imagina o quanto de cadáver que não estava boiando ao redor da arca, um negócio horrível que era. Você olha para aquele oceano de morte e pensa: meu Deus, eu estou perdido. Aí você olha para dentro da arca, não estou não. Aí você olha, eu podia estar lá, hein? Aí você olha: não, mas eu não estou. Não porque você é melhor. Ninguém que é salvo é melhor do que quem não é salvo. Nós não merecemos nada da salvação. Mas a partir do momento que você percebe a perdição que é lá fora, você consegue se apegar ainda mais na salvação que você já recebeu. E para de tentar procurar salvação fora da arca. Não tem fora da arca. Só tem morte lá fora. Por isso, terminando a nossa mensagem aqui, olhe para Jesus. Na época de Lameque, eles olharam para Noé. E Noé foi um tipo de Cristo. Ele apontou para o que Cristo faria um dia de maneira perfeita. Mas em Jesus nós encontramos aquele que traz descanso, aquele que reverte a maldição, aquele que por meio de um instrumento de madeira redime as nossas almas, e que depois da saída daquele mundo, vai nos dar um grande banquete com vinho. No Apocalipse, nos profetas, fala que naquele novo céu e na nova terra que Jesus vai nos instaurar, parecido com aquela nova terra depois do dilúvio, ele também vai ter uma vinha. Mas naquela vinha vai sair um vinho tão delicioso, um vinho que vai regar a festa dos séculos, a festa das bodas do Cordeiro. Naquele casamento de Jesus com a sua igreja, quando ele voltar e restaurar todas as coisas, até quem não gosta de vinho como eu vai gostar. A gente vai beber daquele vinho e vai se alegrar, e ninguém vai se embriagar. Ninguém vai fazer bagunça depois da festa, porque haverá santidade, haverá alegria, haverá desfrute. A videira de Cristo é a videira mais maravilhosa, e o vinho que ele vai nos oferecer naquele dia é o melhor vinho que a gente nem consegue sonhar no sabor maravilhoso que ele vai ter. Por isso, hoje, em primeiro lugar, pense: você confia? Você está na arca? Você está na cruz? Você está em Cristo?
Senão, não há descanso para você. Você pode tentar encontrar em vários lugares, de vários recursos, vários alimentos, bebidas, prazeres, você vai encontrar paliativos. Descanso de verdade não tem nesse mundo, só tem morte. Se você está nesse caso, entra na arca. Se una a Cristo na cruz pela fé. Ouça essa mensagem, abrace ela no seu coração, se apegue a essa madeira que hoje é em forma de papel e guarde a sua fé nisso, e persevere nisso, porque nisso está o descanso e a salvação. Você que já entrou, você que já se apega, lembre disso todo dia, todo dia, todo dia. A salvação nunca é um assunto que você fala assim, já aprendi isso, vamos para o próximo. A gente tem que lembrar da salvação todo dia, do amor de Deus todo dia, da misericórdia de salvar uma humanidade perdida e colocar dentro da salvação todo dia. Lembrar todo dia que você não merece, e todo dia que Ele te ama, e todo dia Ele te aceita, e todo dia Ele te chama de volta. E se apegar nisso, porque quando a gente não faz isso, a gente começa a olhar para fora da arca com esperança. E tem morte, muita morte lá fora. Vamos orar, e após isso vamos cantar um cântico falando desse amigo que nós temos, Jesus Cristo, que veio nos trazer descanso, salvação e perdão para a nossa vida. Senhor bendito, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu um segundo Noé. Um homem diferente de Noé que não foi vencido pelos prazeres, um homem que não salvou apenas 8 pessoas, mas um homem que salvou toda a sua igreja. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, te agradecemos por ter enviado seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, um homem que veio cumprir todas as profecias do Antigo Testamento, milênios e milênios de expectativas derramadas em seus ombros, e Ele cumpre todos eles perfeitamente. Nós te agradecemos por Jesus, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a ter mais fé nele cada dia, que nós venhamos a olhar para um instrumento tão rudimentar como uma cruz, uma fé tão antiga como o cristianismo, um caminho tão antigo como esse, e não zombar como zombaram da arca e da cruz, mas olhar com esperança e fé. Nos ajuda a encontrar salvação todos os dias, nos ajuda a viver a salvação e permanecer perseverando todos os dias pelo Senhor, olhando para a fé, olhando para a Escritura, olhando para as suas promessas com toda a expectativa que o Senhor quer. Nos ajuda, Pai, quando olharmos para um mundo sem esperança, um mundo triste, termos compaixão também. Fazermos como Noé, que pregou por tempos e tempos para que esse povo se arrependesse. Ainda que ninguém se arrependa, nos ajuda a ter compaixão de pregar, compaixão de insistir, compaixão de implorar pela redenção dessas pessoas, clamar pela vida delas. Nos ajuda a ter compaixão de um mundo perdido. Nos ajuda a lembrar também que nós merecíamos estar nele, mas pela Tua graça nós estamos junto de Teu Filho. É o que nós te pedimos, nos ajuda a encontrar descanso. Em nome de Jesus. Amém.